das crianças, vai ser muito bom Dia das Crianças, mas a gente vai seguir aqui a cronologia do texto, tá bom? Então, abre a tua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15. Antes da greve dos caminhoneiros, no princípio, antes de tudo, vocês lembram disso? Eu vinha falando sobre o fariseu e o publicano, a parábola do fariseu e do publicano. Quem estava nessa pregação, fariseu e publicano? Algumas pessoas estavam, pronto, ok, joia. Quem estava vai tentando lembrar, porque tem tudo a ver, tá certo, gente? A gente vai seguindo o texto e aí você vai ver como tem uma coisa a ver com a outra, está totalmente ligado. Esse é o mesmo bloco de ideias, textos diferentes, só que as ideias elas vão se fechando, não é um negócio assim, aconteceu uma coisa aleatória aqui, outra coisa aleatória ali, ok? A história do fariseu e publicano, a parábola tem tudo a ver com essa história aqui, com as crianças. Então, é muito legal você poder fazer fazer esse nexo, fazer essa ligação, tá joia? Oi? Lucas 18, versículo 15. Ok? Vamos ler aqui na tradução NVI. Deixa eu só amarrar aqui o texto aqui, literalmente. Está amarrado aqui, pronto. Quem achou? Diz, achei. Pronto, vamos lá. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vamos orar, gente? Mantenha o teu texto aberto, não fecha. A gente vai recorrer a ele muitas e muitas vezes, tá bom? Vamos orar. Senhor, tua palavra ela é suficiente para a gente colocar a nossa esperança, para a gente ter a vida mudada e transformada por ela. E eu quero te pedir, Pai, que nesse momento, a tua palavra ela ache morada em nossos corações. Que o nosso coração seja terreno fértil para a tua palavra, Senhor. Que a gente possa colocar de lado nossas preocupações, problemas, outros pensamentos, outros compromissos e se dedicar nesse momento a ouvir tua palavra. Minha oração também é, Senhor, fala através de mim. Tem misericórdia de mim, perdoa os nossos pecados e fala aqui com a gente, Senhor. A gente depende do Senhor, como uma criança depende dos seus pais para viver. Nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente, pronto. Gente, mantenha a Bíblia aberta, mas assim, a gente tem algumas ferramentas, não sei se você consegue ler daí. E esse texto eu dei uma separada nele. Isso é um aplicativo muito legal, chamado Bible Arc, que eu estou aprendendo a mexer nele, mas ele me ajuda muito na hora de pensar as escrituras. E talvez é possível que ajude você também. Então eu peguei esse texto e eu fiz algumas divisões. Divisões essas meio que por frases. Para a gente ir trabalhando nessa perspectiva por frases. Não está por versículo, mas está por frase. Primeira frase que a gente queria que a gente pensasse aqui, que a gente se debruçasse sobre ela, um texto pequeno, mas ao mesmo tempo, gente, muito profundo, que muita gente literalmente viaja na maionese quando se depara com esse texto. Sério. É possível que você tenha ouvido diversas coisas sobre esse texto que não sejam necessariamente o que Jesus quis dizer sobre ele. E eu não estou aqui dizendo que eu estou com a verdade absoluta, que eu sou, né?
Mas o texto, ele nos ajuda a compreender. Quando a gente recorre ao texto com bastante atenção, a gente consegue compreender o que Jesus realmente queria falar. Beleza? Vamos lá. Traziam-lhe também crianças de colo para que as abençoasse. Primeira frase, vamos começar trabalhando daí. Tá joia, gente? Então imagina a cena, né? Jesus, ele estava em algum lugar, o texto não é claro em dizer onde Jesus estava. E aí começou a chegar uma galera com um bocado de criança, para que Jesus abençoasse as crianças. Algumas traduções dizem para que tocasse nas crianças. Ok? E o que aconteceu? Os discípulos começaram a repreender, a censurar as pessoas, dizendo, não, o que é isso, rapaz? Não faz isso não. Antes da gente entrar nas frases, imagina a cena. Faz isso não, para que trazer criança a Jesus? Jesus está cansado, gente. Jesus saiu da Galileia e está indo para Jerusalém. Vocês vão trazer criança para Jesus. Jesus ensina direto, Jesus cura a gente, Jesus está viajando a pé. Como é que você vai trazer criança para Jesus? E aí Jesus fala, não, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela, dos que são semelhantes a ela, pertence o reino dos céus, a ela pertence o reino dos céus. Pronto. Primeira frase que a gente vai pensar aqui são as pessoas que trazem as crianças a Jesus. Como é importante, gente. Primeiro, como foi importante na vida da gente as pessoas que nos levaram a Jesus. Você consegue lembrar de alguém que levou você até Jesus? Pela primeira vez? Alguém que talvez lhe pegou pela mão, não sei se você era criança, se você já era adolescente, ou enfim. Quem lhe levou até Jesus? É muito importante o papel dessa pessoa. Isso é joia. Isso é sensacional. E quando a gente vê o fluxo desse texto, o decorrer desse texto, a gente vai ver que Jesus, ele aprova essas pessoas. Lógico. Ele reprova os discípulos que tentaram impedir. Mas Jesus se agrada, se alegra das pessoas que levam outras até ele. Do mesmo jeito que foi muito legal alguém ter trazido você até Jesus, da mesma forma, Jesus espera que você leve outras pessoas a ele. Que você seja essa ponte, esse gancho. Você, pô, quero te apresentar alguém. Jesus. Não é uma ideia. Não é uma religião. Não é uma história. Eu quero lhe apresentar uma pessoa. Para que essa pessoa te abençoe. Para que a sua vida a partir daí seja diferente. Se ligou? Tem gente também, pessoal, que é diferente. Tem gente que quando a gente encontra na vida, parece que essa pessoa, que ela traz o céu para a terra. Você conhece gente assim? Que parece que ela traz com você o próprio Jesus. Parece não, ela traz. Que quando ela fala, teu coração faz, poxa, é isso. Gente de Deus é diferente. Como é legal ter gente assim por perto. Como é legal ter amigos e amigas assim por perto. Gente que, sabe, fala aquilo que Jesus falou. Gente que traz Jesus para perto da gente, com o estilo de vida que essa pessoa tem. Você conhece gente assim? Se conhece, então cola nessa pessoa. Pense uma amizade boa para você ter com essa pessoa. Você é assim? Oh, isso é outra coisa, né? É bom você ser assim. Você não tem ideia de como você pode abençoar muita gente. Se você for íntimo de Jesus, se nas tuas palavras você trazer Jesus para perto das pessoas e as pessoas para perto de Jesus. Isso faz diferença, gente. Nesse mundão aí fora. Isso faz diferença na escola, isso faz diferença contra a corrupção. Isso faz diferença contra um monte de mazela que tem na sociedade. E que você pode ser alguém que traga o céu para a terra, porque a sua vida mesmo é um pedaço do céu.
É um pedaço do reino do céu. Essa é a proposta de Deus. Que a gente exale o bom perfume dele, que a gente leve ele para as pessoas. Mas seguindo o texto, uma coisa muito importante dessa frase é a palavra do original usada para traduzir como crianças. Esse texto está bem legal, essa tradução está bem bacana, porque dizia o seguinte: traziam-lhe também as crianças de colo, para que as abençoasse. Então não era qualquer criança, era a criança de colo. Realmente essa é a pegada. A palavra no original é brepus. Brepus é a criança que ainda mama. No decorrer do texto, isso vai fazer toda a diferença. Porque tem vários níveis de criança, né, gente? Um menino com 11 anos é criança, mas já é outro tipo de criança. Criança que ainda mama é diferente. Então isso vai fazer diferença no texto. É essa palavra que Jesus usa, e isso faz diferença na nossa compreensão. Guarda ela, que ela é muito importante para o entendimento desse texto. Brepus, beleza? Segunda parte, né? Mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Repreendiam a galera que trouxe as crianças para Jesus. Alguém tem alguma ideia por que os discípulos repreendiam as pessoas que estavam trazendo Jesus, as crianças até Jesus? Alguém tem alguma ideia assim? Uma coisa muito legal quando você for ler a Bíblia, além de separar as frasezinhas para poder pensar, é fazer perguntas ao texto. Perguntas ao texto, gente, é fundamental para você entender o texto. Por que os discípulos queriam barrar as crianças? Alguém arrisca alguma coisa? Porque os discípulos não gostavam de criança? Porque criança fazia muito barulho? Por quê, gente? Jesus estava cansado da viagem? Tudo isso pode ser também. Mas uma das coisas, historicamente falando, que aí a gente pode apoiar com base, é que para a sociedade de Jesus, criança não valia muita coisa não, galera. Na verdade, ninguém se portava muito com as crianças. Criança não era nem contado. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: não era só criança que não era contado, né? Era criança e mulher. Porque esse grupo, eles têm nessa época, nessa cultura, eles tinham uma característica: só quem trabalhava era o homem. Só quem produzia era o homem. Só quem tinha era o homem. Então nessa cultura era mais ou menos assim: você vale o que você tem. Nem parece com a nossa, né? A nossa não é muito assim, não. Uma diferença grande, né? Vai, criança não tem nada. O que é que criança tem? O que é que criança de colo, criança que ainda mama, sabe fazer? O que é que vale? O mesmo. Então, gente, possivelmente, os discípulos barraram as crianças sem nem perceber. Assim, era um negócio tão corriqueiro, tão normal, que todo mundo tinha tanto esse senso comum. A criança não... Criança, menino. Que os caras falaram: que é isso? Quem já viu um rabino receber criança de colo? Rabino recebia criança a partir de 13 anos, gente, para decorar a Torá, a Tanakh. Mas, colo? Pode voltar com sua criança de colo aí. Abriu inscrições para o maternal, não. Gente, esse era o pensamento da época. Essa era a postura dos caras que andaram com Jesus, pô. Meu irmão, na moral, dos apóstolos, velho. Deixa eu dizer um negócio a você. Vamos imaginar o texto, vamos entrar no texto. Imagina que você está com seu filho no braço. E aí imagina você na cena, né? Imagina que você que não tem filho, imagina você com filho, você que já tem filho, não precisa imaginar tanto. Aí você vai até Jesus. E aí quando você vai chegando perto de Jesus, aparece os discípulos, que eram os caras que andavam com ele, que eram os caras que receberam dele autoridade. Receberam dele autoridade, sim ou não, galera? Recebeu. Os caras expulsavam demônio, os caras iam em missão, Jesus ia os caras iam na frente: Jesus está vindo aí, galera, e pá, não sei o que, se prepara tudo aí, pá. Pronto.
para dizer assim, epa, vamos lá. Marcou hora com Jesus. Quem você acha que é para encontrar com Jesus? Com criança logo. Quem se importa com criança? Você acha que Jesus vai se importar com criança? Se o texto acabasse aqui, se a história acabasse aqui, e você fosse embora, o que é que você ia pensar sobre Jesus? Pô, meu irmão, Jesus, velho, Irmão, o cara... Ruim de agenda o cara, viu? Porque, pô, meu irmão, eu fui falar com ele, fui barrado. Não, esse Jesus é muito snob. Esse Jesus, pô, não é possível. Não gosta de criança. Ia sair com esse pensamento ou não ia? Sim ou não? Galera, esse não é o Jesus da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque ainda hoje, muita gente está pintando, muita gente que fala em nome de Jesus, está pintando um Jesus diferente do que ele é. E tem muita gente com um pensamento equivocado acerca de Jesus. Porque muitos que falam em nome dele, está pintando um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia fala. Deu para se ligar? Pegou, Marília? Pegou mesmo? Deu para entender, gente? Se a história acabasse aí, aqueles pais, aquelas pessoas que levaram as crianças iam sair com a impressão horrível de Jesus. Muitas vezes, algumas pessoas têm uma impressão péssima de Jesus, porque não lhe é apresentado o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia. O Jesus que é o próprio Filho de Deus, que é Deus que se fez homem e andou entre nós. Cuidado para você não fazer isso. Cuidado para você não apresentar um Jesus diferente do que está na Bíblia. Cuidado para você não acreditar no Jesus diferente do que está na Bíblia. Cuidado, gente. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia. Por isso que é importante você conhecer quem é Jesus à luz da palavra de Deus. Para que não pintem para você um Jesus que não é verdadeiro. Para que não lhe digam que Jesus fez uma promessa que ele mesmo não fez. Ok? Firmeza? Pronto. A boa notícia. Ainda bem que Jesus desfaz as besteiras que a gente faz. Algumas, né? Nesse caso aqui ele desfez. Graças a Deus por Jesus. Ainda bem. Né? Você vê no texto que é uma progressiva do seguinte, ó. Também traziam-lhe as crianças de colo para que abençoasse. Isso é uma coisa boa. Mas, já muda o cenário, né? Tipo assim, mas aí, rapaz, deu ruim. Mudou o cenário aqui, de uma coisa boa para uma coisa ruim. Ao verem isso, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, aí já muda o cenário de novo. Coisa boa. Jesus, porém, chamando-as para si. Então Jesus já começa desfazendo a besteira dos discípulos. Tipo assim, Jesus nem fala com os discípulos. Ele fala, chega aí, rapaziada. Chega aí, criançada. Traz aí a criançada para cá. Com isso, Jesus está dizendo assim, ó, primeiro, eu não sou como os outros rabinos. Eu não sou como todo mundo é. Eu não sou como a cultura de vocês é. E isso, galera, é muito importante e muito prático para a gente pensar isso hoje. Sabe por quê, galera? A cultura de Jesus é diferente. A cultura de Jesus é a cultura do reino de Deus. E a gente na nossa sociedade tem uma cultura que inúmeras vezes vai de encontro à cultura do céu. Criança para a cultura daquele tempo não valia nada. Só que para Jesus, muito preciosa. Muitas vezes, gente, a gente faz que nem os discípulos. A gente segue o fluxo da cultura e trata as pessoas sem refletir muito no que é cultura do céu e o que é cultura da terra. Já parou para pensar nisso? A gente precisa submeter os nossos costumes à cultura do reino de Deus. A gente precisa, Tiago Marieiro está com sono brabo.
A gente precisa, acorda meu filho, a gente precisa refletir a cultura do céu. E refletir, inclusive refletindo. Qual é a cultura de Deus e qual é a minha prática? Por isso que Paulo vai dizer, galera, não se amoldem ao padrão do mundo. Não faça o que todo mundo faz. Não vá no fluxo. Mas repensa a tua vida, repensa a tua história, à luz da cultura do reino de Deus. Porque o que para o homem vale muito, para Deus muitas vezes não vale nada, gente. Teu dinheiro, para Deus não vale nada. O ouro que tu tanto corre atrás não vale nada. Dólar, para Deus não vale nada. Agora uma vida, talvez que está jogada na sarjeta, que para você não vale nada. Para a cultura não vale nada. Um drogado que não é nada para ninguém. Um bandido. É um bandido. Bandido bom é bandido morto. Gente, não é assim. A cultura do reino de Deus não é assim. Alguém que vive te aperreando. Não vale nada. Não vale. A cultura do reino de Deus é outra, gente. E se você quer viver, quer entrar, quer curtir, quer desfrutar do reino do céu, você precisa abrir mão da sua cultura, dos seus pensamentozinhos terrenos e deixar os pensamentos do reino de Deus nortearem a sua vida e a sua estrada. Por isso que Jesus desfaz isso. Enquanto os discípulos estavam repreendendo, Jesus está dizendo, rapaziada, chega aí. Chega aí porque comigo o negócio é diferente. Chega aí porque vocês são muito amados. Chega aí porque eu estou aqui por vocês. Firmeza, gente? Vamos lá. Chamando-as para si, Jesus disse, presta atenção no que Jesus disse, gente. O que Jesus disse é sensacional. Presta atenção. Deixai vir as minhas crianças, não as impeças. Eu até separei, é porque não dá para ver, mas tem umas setinhas ali. Deixai vir as minhas crianças, não as impeças. Né? A gente não pode impedir ninguém de chegar a Jesus, pelo amor. Ao contrário, né? A gente tem que fazer esforço para as pessoas chegarem a Jesus. Isso aí a gente já entendeu. Isso aí, beleza, firmou. Mas além de acolher as crianças e de não deixar ninguém sem empecilho para as crianças chegarem até elas, para quem não valia nada para a sociedade, Jesus vai e demonstra que elas têm um valor. Jesus não só acolhe, mas como coloca as crianças como modelo para os discípulos e para quem quiser chegar no reino dos céus. Deixai vir minhas crianças, não impeça. Segunda frase. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é dos que são como estas. Em outras traduções, porque o reino de Deus são dos que são semelhantes às crianças. Porque o reino de Deus é dos que são como, esse como aí está comparando, semelhança às crianças. Pergunta e ponto de tensão onde há muita viagem na maionese. O que Jesus quis dizer que é para a gente se parecer com as crianças para poder entrar no reino dos céus? Essa pergunta é crucial para o texto. O que Jesus quis dizer, gente? Tem que se esvaziar da gente como criança se esvazia. Quem mais? Quem arrisca mais? Vamos lá, gente. Vamos conversar. Vamos. Dependência. Certo. Quem mais? Oi? Os escolhidos. Excluídos. É um ponto de visão. Quem mais, gente? Puro. Puro como criança. Quem mais, galera? Vamos lá. Vamos listar aqui. Todas essas coisas são qualidades maravilhosas das crianças. Verdade. A criança se esvazia, criança é dependente, criança é pura.
Inclusive, por puro, eu queria até fazer uma pergunta para a gente. Tem como a gente ser puro como uma criança? Sim ou não? Tem como você ser puro como uma criança, Jade? Tem não, né, pai? Já foi, já descobriu, já provou a árvore do conhecimento. Misericórdia. Não. Mas já conhece. Gente, não assimila isso a nada, não. Mas já conhece o que é as coisas boas e as coisas ruins da vida. Criança é pura porque criança não conhece. Aí você vai, gente, foi uma brincadeirinha de teólogo, para com isso. Por favor. Não tem como, são características maravilhosas, mas ainda não são essas. Vamos lá. Criança só tem virtude? Sim ou não? Não, quem tem filho sabe que menino é birrento, mas demais da conta. Tudo que vê quer. Eu quero isso, eu quero. E se você deixar, meu velho? Olha, se você entrar no shopping e não dizer que... É aquele, sabe, moinho de vento do break que o menino fica rodando assim, né? Pronto, o moleque dá um moinho de vento, eu quero isso, e começa a girar no chão, girando. Terrível. Criança... Ouço vozes. Criança é birrento. Se você não botar limite, meu amigo, criança ele bota no bolso, grita com você. Criança não mente. Triste de quem pensar isso, viu, gente? Triste, sabe de nada, inocente. Me com a boca preta de chocolate. Comeu chocolate, eu falei, não. Nunca nem vi. O que é que Jesus quis dizer? Então, assim, muitas vezes a gente viaja nesse texto, gente. Porque a gente pensa, não, se Jesus está dizendo que para a gente entrar no reino dos céus, a gente tem que se parecer com as crianças, logicamente é uma coisa boa. E a gente começa a listar coisas boas. Só que isso é um problema. Porque a característica que Jesus quer que a gente se pareça com as crianças, não é de ser imaturo, não é de ser ingênuo, não é de... Claro que Jesus quer que a gente seja puro, gente. Mas não é disso que o texto está tratando. Lembra que eu falei do bloco? Não é o bloco carnaval não, viu, gente? Bloco do texto. Né? Ali, ó, o publicano e o fariseu tem a ver e tal, não sei o quê. Vamos recorrer ao texto e vamos entender sobre o que Jesus está falando. Bom que o texto está mesmo aqui, vocês conseguem ver. Tu consegue ver, Bob, aí de trás? Beleza. Olha o que Jesus continua dizendo aqui. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Gente, vamos observar o verbo. Parece aula de português, eu sou horrível em português, gente. Inclusive, a minha ex-professora de português é aqui da igreja, ela sabe disso. Vamos observar o verbo, que é a parte da ação, que está ligada a se parecer com criança. Alguém já matou? Crê. Gente, vamos lá. O que é que Jesus falou? Deixai vir minhas crianças, não impeçais. Gente, desse jeito, você quando pegar um texto na sua casa, outro texto, você vai matar mais ligeiro. O texto, gente, o texto é autoexplicativo. Beleza, minha filha? O texto é autoexplicativo. Você não precisa viajar muito, não. Deixai vir minhas crianças, não impeçam. Porque o reino de Deus é dos que são semelhantes a estas. Em verdade vos digo, quem não receber, eu recebo, tu recebes. Recebendo. Viu como eu sou ruim de português? Receber o reino como semelhante a uma criança, não entrará nele. O que é que a gente tem que imitar as crianças, gente? Em receber o reino. Matou o texto. Como é que criança recebe alguma coisa? Lembra, brepos, criança de colo. Como é que criança recebe alguma coisa? Chorando. Ai, mas já inventou até... Gostei. Eu acho bonito demais ver um homem chorar. Eu acho que a Estília é Cavalhais, hein? Não sei não. Não, mas não, chorando, é verdade. Tem uma linha de pensamento nisso aí. Mas a linha que a gente vai seguir é uma linha perto dessa. Criança de colo recebe alguma coisa porque é boazinha?
Porque fez alguma coisa para merecer? Porque se comportou bem? Por que recebe? Porque é amada. Acabou-se. Sem merecer, sem fazer por onde, sem tirar 10 na escola, sem pretensão de querer, eu exijo isso porque eu tenho direito disso. Não. Lembra da parábola do fariseu e publicano que está no mesmo bloco? O que é que o texto próximo está dizendo aqui para a gente? Mantenha a Bíblia aberta aí. Você vai ver que esse texto, antes dele, e aí quem estava no sermão que eu preguei vai pegar mais rápido, Jesus está contando a parábola do fariseu e do publicano. Que tinha um fariseu que no templo chegou e orava assim: Senhor soberano, né, eu te agradeço porque eu não sou como os outros pecadores, eu dou o dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana, eu sou bom. E o publicano orava assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tinha no peito. E Jesus diz que quem foi para casa reconciliado com Deus foi o publicano, que era um pecador, que batia no peito e dizia que não merecia nada, mas que, na verdade, foi ele que foi para casa reconciliado com Deus. A mesma ideia está em jogo aí, que é a graça de Deus, gente. O favor imerecido de Deus. Se dão para aqueles que entendem que não merecem. Que se dão para aqueles que simplesmente recebem. Uma criança já lhe pediu alguma coisa? Me dá um confeito. Aí você vai perguntar: por que eu vou lhe dar um confeito? Porque eu sou criança, porque... Silvio é quem mais escuta isso, né, Silvio? Silvio, como é que os meninos chegam lá na tua banca? Silvio, me dá um negócio. Por que eu vou lhe dar? Porque meu filho diz assim: porque meu pai está liso. O que é que Silvio tem a ver? Velho, criança pede... Não é porque merece, não. E sabe um problema profundo teológico? A gente pensa teológico, só pensa, não é porque é o pastor, porque é alguém assim, não. Teológico da nossa teologia aqui, do nosso cocão, que permeia a gente, é que a gente tem uma ideia com Deus errada. Normalmente a gente tem uma ideia com Deus errada. Sabe qual é a ideia que a gente tem de Deus? De troca. Eu vou ser bonzinho e Deus vai me abençoar. Inclusive, gente, presta bem atenção. Está dizendo o texto que é sobre receber o reino de Deus. E o reino de Deus tem 2 perspectivas. Na verdade, 3, mas eu só vou falar 2 e preguei sobre isso aqui em Lucas 17. Por isso que é importante essa caminhada. Se você está vindo para o resgate, você vai se ligar com mais facilidade do que quem não está vindo. Se você não está vindo, fica vindo direto. Mas vamos lá. Lucas 17... Jesus vai falar sobre os vários aspectos do reino. O reino de Deus. Um dos aspectos é que Deus reina aqui. O reino de Deus está dentro de vocês. Lembra disso? Quando Deus reina em você, nas suas atitudes, no seu jeito de viver, na sua vida, no seu coração, aí, beleza. Só que vai ter uma hora que o reino vai ser completo e que você vai morar no céu com Jesus e desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Beleza? Firmou? Um aspecto presente de hoje, outro aspecto futuro, que você vai viver no céu para sempre com Deus e que vai desfrutar todas as bênçãos do céu. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo numa troca. Deus, eu faço o que o Senhor quer aqui agora, sou bonzinho, me comporto bem, e aí, como pagamento disso, o Senhor vai deixar eu ir morar no céu. Pronto, acabou, está resolvido. Fechou, firmou. Eu me comporto bem daqui, o Senhor deixa eu morar aí, fechou. Onde é que assina? Certo? Errado, gente. Essa ideia é um absurdo. Sabe por quê, gente? Presta bem atenção. A gente não pode obedecer a Deus. O próximo texto vai falar sobre isso. Estou dando spoiler da próxima pregação, hein, gente? Próximo texto vai falar que a gente não pode obedecer a Deus. Vai falar de um jovem rico que queria entrar no céu por obedecer a Deus e obedecer que ele nem conseguia.
Firmou? A gente não pode obedecer a Deus porque a gente não pode obedecer a Deus pela natureza humana da gente. Se depender só de mim, eu sozinho. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente é decaído, galera. A gente, pela natureza humana da gente, pela força do nosso braço, se depender só de mim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, galera. Olha que Paulo fala sobre esse homem decaído, sem a ajuda de Deus. Com o Espírito de Deus, não, a gente consegue obedecer a Deus. Mas sem Deus, olha que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 7. Dá uma olhadinha lá, gente. Abre tua Bíblia lá. A gente vai voltar, mas é muito importante você dar uma olhadinha. Romanos, capítulo 7. Versículo 19. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não desejo, esse eu continuo fazendo. Eu até quero obedecer a Deus, mas na hora de fazer, velho, eu não consigo. E como é que você vai se comportar bem e fazer uma troca com Deus, se tu nem consegue obedecer? Vamos andar na ideia aqui? Meu irmão, Jesus ele vai usar a seguinte comparação. Quem peca é escravo do pecado. Se eu libertar vocês, vocês estão livres. Dá uma olhada lá, vamos para o texto. Vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta. João 8, 34 e 36. Vamos lá, gente. Bíblia daqui, abre ligeiro. João 8, 34 e 36. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando, quem aqui não vive pecando, atira a primeira pedra, viu, gente? Que eu mesmo sou pecador. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Como é que você pode trocar com Deus, se comportar bem e morar no céu, se você não consegue se comportar? Como é que você pode ter alguma coisa se Jesus está dizendo, gente, tu é escravo, tu não tem nada que dar. Se eu não alforriar vocês, vocês vão continuar sendo escravos do pecado. Preso, amarrado, não tem como sair. Se eu não libertar vocês, vocês estão presos. Seguindo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, galera. Isso tudo tem a mesma ideia. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo vai dizer o seguinte em Efésios, já vai abrindo em Efésios. Efésios 2. Ele vai dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em seus pecados. Gente, o que é que um morto pode fazer para voltar a viver? O que é que um escravo pode fazer para se libertar? Nada. O que é que você pode fazer para obedecer a Deus pela sua própria força? Se não for a mão dele fazendo que você viva isso? Nada. Totalmente dependente. Como uma criança que amamenta. Efésios 2. Dá uma olhada no que o texto diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem não recebeu o reino como uma criança recebe, nunca vai entrar nele. Quem não recebeu o reino entendendo que você não merece, nunca vai entrar nele. Ah, Senhor, mas eu recebo o reino quando eu deixo o Senhor reinar. É verdade, gente. Deus reinar em você e você fazer o que é certo, isso é graça de Deus. Porque a gente estava totalmente perdido sem escolha. Perdido sem Deus. Perdido sem chance.
Todos pecaram e destituídos, distantes, afastados, decaídos, e estão da glória de Deus. Seu relacionamento com Deus é igual a de uma criança, que para viver depende do pai e da mãe. Criança que se amamenta, criança pequena. Se você deixar uma criança de colo em algum lugar, ela vai morrer. Se Deus soltar a sua mão, você vai morrer. Você precisa ir a Jesus entendendo que não é uma troca. Entendendo que você não pode pelas suas forças. Como aquele fariseu estava se achando que podia pelas suas forças. Pela sua religião. A gente depende de Deus, galera. Sem Ele é impossível. É isso que ele vai dizer no texto à frente. Para finalizar, galera, queria terminar fazendo que a gente pensasse em 3 perguntas. Primeira pergunta. Eu sou tentado a ver a minha relação do Deus... Eu sou tentado a ver minha relação com Deus baseada em uma troca. Sou tentado a isso? A ver o meu relacionamento com Deus como uma troca. Se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar. Se eu não for, Deus não vai. Primeira pergunta. Segunda. Realmente reconheço que não mereço, nem nunca merecerei nada de Deus. Realmente eu reconheço isso? Porque muitas vezes a gente se acha bonzinho, né, gente? Ah, Deus vai me abençoar porque eu sou bonzinho, porque eu sou um cara legal, porque eu sou uma menina legal. Você realmente reconhece isso? Que o pecado que você cometeu é suficiente para matar você? Para lançar você no inferno? Que onde tem não mate, também tem não minta. E que os dois deu no mesmo. Terceira pergunta. Eu estou disposto a receber o reino de Deus, deixando Deus reinar em mim hoje e vivendo na esperança do céu? Então eu queria que a gente dividisse em grupos. Vou chamar a Renatinha aqui. Rapidinho, essas cadeiras viram, você que nos visita. E eu queria que a gente pensasse nisso. Beleza, gente?